Foi aprovado pela Assembleia o projeto de lei de autoria do deputado Eduardo Braide, que cria o Conselho Escolar Antidrogas em todos os estabelecimentos de ensino fundamental e médio do Maranhão. No quadro Agora Eu Sei, você vai ouvir a opinião de estudantes e professores sobre o assunto. O consumo de drogas está presente em 32% das escolas brasileiras de ensino médio e fundamental. As escolas públicas apresentam os maiores índices e refletem um problema social que a Assembleia Legislativa quer ajudar a combater. O deputado Eduardo Braide conseguiu a aprovação do projeto de lei que cria o Conselho Escolar Antidrogas em todos os estabelecimentos de ensino do Maranhão. A medida será obrigatória para a rede pública e opcional para as escolas privadas. Imaginem vocês, no ambiente escolar, ter a discussão e a elaboração de políticas voltadas para o combate das drogas sendo feita pelos alunos, deputado Cabo Campos, pelos pais dos alunos, pelos professores da escola. Eu tenho certeza que daí bons frutos surgirão e boas propostas serão apresentadas por esse conselho. De acordo com o projeto, cada escola deverá desenvolver um plano de trabalho permanente, seguindo as diretrizes dos Conselhos Nacional, Estadual e Municipal de combate às drogas. Este supervisor pedagógico afirma que seria um ganho imenso para a comunidade escolar e para as famílias também. Eu acho importantíssimo para todos nós a gente ter um sistema para tentar diminuir, coibir ao máximo possível o uso de drogas. Então, assim, como a gente tem essa preocupação de falar em sala, se tivesse mais um conselho, se as escolas criassem os conselhos, seria ótimo, porque discutiria o âmbito no geral. Porque não é só um problema escolar, não é só um problema de casa, não é só um problema de instituição quanto Estado, é um problema de todos nós. Natália reconhece que muitos começam pelo álcool, uma porta de entrada para outras drogas. Nas festas, os meus colegas consumem álcool, que são as drogas lícitas, e meio que já fica uma porta para o consumo de outras drogas. Então, com esse conselho, é um papel fundamental para que esses alunos, esses jovens não tenham acesso a esses outros tipos de drogas. O conselho será composto proporcionalmente por representantes do corpo docente, dos alunos e dos pais de alunos. As escolas que implementarem ações efetivas de educação e prevenção vão receber o selo Escola Consciente, emitido pela Secretaria Estadual de Educação. E agora uma boa notícia para os proprietários de veículo. A Secretaria de Estado da Fazenda está oferecendo aos contribuintes uma série de serviços referentes ao IPVA por meio da sua página na internet, que é portal.cefaz.ma.gov.br. O contribuinte agora tem acesso a consultas de débito, emissão de guias de recolhimento para o pagamento do IPVA de 2016 e anos anteriores e possibilidade de parcelamento e outras informações adicionais. Além do IPVA, o motorista já pode ter acesso às taxas de licenciamento e seguro DPVAT. Vale lembrar que as pessoas que optarem pelo pagamento de cota única têm até o dia 11 de fevereiro e vão ganhar 10% de desconto. A outra novidade anunciada pela Cefaz é a possibilidade de realizar o parcelamento do débito do IPVA pela internet. São Luís é conhecida por muitos títulos, entre eles o de Atenas Brasileiras, que foi atribuída à cidade no início do século XIX, época na qual se destacaram escritores imortalizados na história do estado. Repetido ao longo dos anos, o título Atenas Brasileiras foi criticado no passado e continua a ser no presente. Essa discussão você acompanha agora na reportagem especial de Márcia Carvalho e Jurandir Serra. No final do século XVIII e até meados do século XIX, durante quase 100 anos, São Luís viveu o apogeu da fase do ouro da economia maranhense. Foi a época da maior concentração de fortunas algodoeiras e dos grandes investimentos que tornaram a capital maranhense uma das mais belas do Brasil. As famílias ricas mandavam os filhos para estudar fora e adquirir educação requintada. De volta a São Luís, os estudantes privilegiados agitaram a vida cultural e intelectual da cidade. Quem ia para a Europa, basicamente ia estudar em Portugal, Coimbra, e esses estudantes, quando retornavam ao Maranhão, eles vinham com uma bagagem muito grande,
sob o ponto de vista cultural, né, intelectual, não somente na literatura, mas em outros ramos do conhecimento. A efervescência cultural da cidade na época era tão forte e tão respeitada que, ao chegar no Brasil, as grandes companhias de teatro europeias se apresentavam primeiramente nos palcos do Teatro de São Luís. Se a plateia ludovicense gostasse da peça e aplaudisse, a turnê continuaria por outras capitais brasileiras. Mas, se ao contrário, se a plateia ludovicense não gostasse e vaiasse a peça, a turnê era encerrada e a companhia voltava para a Europa. Nesse contexto histórico, São Luís ficou conhecida nacionalmente como Atenas brasileira. O título foi reforçado anos depois com a publicação de um livro que trazia ensaios bibliográficos sobre escritores maranhenses já falecidos. A obra Panteão Maranhense, de Antônio Henriques Leal, foi escrita em 1870 e trouxe o olhar do biógrafo sobre as trajetórias desses escritores. A narrativa utilizada no Panteão Maranhense foi aplaudida pela elite do Maranhão e consolidou a imagem de uma suposta grandeza intelectual da província, que diferenciava São Luís do restante do Brasil. Até hoje, quando se fala de literatura maranhense, os primeiros nomes citados são os nomes dos escritores do passado. É um grupo de intelectuais, né, capitaneados pelo Gonçalves Dias, mas que também tinha presenças marcantes como a de João Francisco Lisboa, né, um grande historiador jornalista, né, de renome nacional, Sotero dos Reis, que foi o escritor que nos deu a primeira gramática do Brasil, Adorico Mendes, que traduziu Voltaire e Homero, dentre outros, e então esse grupo é que teria dado, né, o ensejo de se chamar São Luís do Maranhão de Atenas brasileira. Apesar da elite letrada conseguir cristalizar a ideia de São Luís como Atenas brasileira ao longo dos séculos, o mito foi questionado no passado. Em 1878, Frederico José Correia, membro desprezado da elite do Maranhão, denunciou o círculo fechado que reinava no campo literário do Estado e publicou um livro de críticas, que somente foi reeditado 140 anos depois. O que o Frederico José Correia, o autor do qual a gente está falando, critica dentro dessa história, é que, olha, ele levanta a mão lá no século XIX, há 140 anos, diz a gente está criando uma ideia que não tem sustentação prática. Porque esses caras que vocês estão dizendo que são grandes intelectuais não são. E isso acende naquele momento um debate em torno de uma falcatrua, né, de uma falácia, que é a própria ideia da Atenas brasileira e que é reproduzida cegamente desde então. Não há muitas críticas contundentes à ideia da Atenas. Segundo o historiador, a discussão sobre a condição Atenas brasileira é irrelevante para a maioria das pessoas. A grande questão levantada pelos críticos seria a quem o mito da sociedade ateniense interessava e por quê. Você apropria, cria um mito, põe as pessoas dentro dessa jogada, a despeito daquilo que de fato possa estar acontecendo no Estado. E isso entra em todo um jogo que é muito maior do que somente aquele jogo lá da literatura, de sucateamento total de todas as instituições. A Atenas faz parte disso, eu não consigo vê-la isolada, porque as letras não estão isoladas, somente no Maranhão. A gente teve, por exemplo, José Sarney é um cara que ascende como um homem de letras, né? Usando todo esse arcabouço, toda essa ideia do lado poeta, modernista, blá blá blá, que tem os seus intelectuais orgânicos aqui, que está lá na academia, que está transitando em todos esses lugares. O escritor e jornalista Celso Borges destacou a importância do mito Atenas brasileira para a sustentação da tradição no Estado. Mas, segundo ele, essa tradição não pode ser imobilizadora e saudosista. Esse mito ele se constrói numa sociedade escravocrata, uma sociedade em que 90% das pessoas eram analfabetas, quer dizer, em que somente uma elite tinha o privilégio de ter acesso à cultura, à informação, à educação. E eu acho que esse mito ele foi importante porque ele dá uma sustentação à tradição. A tradição é importante, mas a tradição não pode ser imobilizadora. Eu acho que esses adjetivos, a construção desses mitos
eles são muitas vezes imobilizadores, porque a gente começa a achar que é sempre no passado que está o que de melhor aconteceu numa determinada sociedade. A discussão sobre o tema trouxe à tona uma questão importante para o Maranhão: a necessidade de se criar novos espaços para difundir a literatura e promover a educação em todos os cantos do estado. Não podemos ficar entre quatro paredes, temos que sair para as ruas, então ocupar as ruas com literatura também. Eu sou totalmente a favor, as ruas estão vazias. Eu acho que a gente acompanha uma movimentação lá no centro histórico de revitalização, de ocupação das ruas. Eu acho que é uma tendência de crescimento disso. Eu acho que a médio prazo a gente vai conseguir ter esse centro histórico como um espaço cultural forte. Enfim, mas não é só que a gente tem a periferia, a gente tem os bairros. Que discussão boa, né? Sobre a nossa Atenas brasileira. E você, se gostou, pode rever essa reportagem, assim como todo o conteúdo do jornal, no site do Legislativo, que é al.ma.leg.br. E o Portal da Assembleia fica por aqui. Um bom dia para você e até amanhã.